uma mulher meiga e bondosa, mãe, eterna esposa e grande costureira. Essa é a Dona Zenir, nossa segunda entrevistada no nosso podcast Guardiãs da Memória. Dona Zenir, primeiro de tudo, nós gostaríamos de agradecer por ter aceitado conversar conosco. Então, primeiro que a gente queria começar é que a senhora falasse um pouco da sua juventude, do período antes da senhora vir morar aqui no Poço da Draga. Eu ainda me lembro, né? Na minha juventude eu nasci lá na Pirapora, depois do Lagoa do Banana. Lá eu convivi 18 anos lá com a minha família. Meu pai teve um problema e o meu tio trouxe a gente para cá. Onde hoje a indústria naval era uma colônia de pescadores. Lá o meu tio, irmão da minha mãe, deu uma casinha para a gente e a gente ficou lá. Aí lá foi que eu conheci o meu marido e depois lá a dona Elisa começou a comprar os terrenos lá, as propriedades que a gente tinha e a gente comprou aqui, em 1960, por aí. E o que foi que trouxe a senhora para vir aqui para o Poço da Draga em 1960? Foi porque nessa época meu pai matava gado todos os sábados, ele matava criação, tinha uma bodeguinha. Aí ele teve um problema lá, que nessa época a gente chamava, era trombose, acho que era. Hoje em dia é câncer, né? Aí ele ficou doente, aí acabou a mercearia, não matou mais gado nem nada, e a gente ficou numa situação difícil, e o irmão da minha mãe trouxe a gente para cá. Aí aqui a minha mãe botou uma bodeguinha, e aí com a continuação dos tempos, aí ela já tinha um barquinho também para pescar. Como era o nome da sua mãe? Maria do Carmo. Do meu pai, João Corrêa. Minha mãe é da família dos Alcântaros e o meu pai dos Correagóis. Esses Correagóis tem muito deles em Caucaia. Quando vocês vieram para cá, vocês já vieram diretamente para a casa onde a senhora mora agora ou foi em outro lugar? Não, fui lá onde era a colônia dos pescadores, onde hoje é a indústria naval. Lá eu morei 4 anos. Lá nós moramos 4 anos. Aí a dona Elisa começou a comprar as casas, começou a comprar. Não, bem antes. Eu vim embora para cá bem antes da dona Elisa começar a comprar as casas. Aí tinha uma casinha pequenininha aqui, onde hoje nós morávamos, era uma casinha de compensado. Aí o meu marido comprou. Aí o pai do meu marido tinha 3 profissões. Era pedreiro, marceneiro, sapateiro. Aí cada menino que ia nascendo, aí o meu marido comprava o material e o pai dele construía. Aí assim que a gente construiu a nossa casa. Aí depois que vocês construíram a sua casa, que vieram para cá mesmo, né? Não, foi. Depois que a gente construiu a casa, ainda morei 4 anos lá no Poço da Draga, lá eu tive 4 filhos, aí quando eu vim para cá, eu já trazia 4 filhos. Nós se mudamos no mês de março. Aí, quando foi no mês de junho, aí a capitania botou uma história aí que até o fim do ano não ia ficar mais ninguém aqui. E eu passei 6 meses chorando, porque eu fiz tanto sacrifício para vir morar aqui, não morar nem 6 meses. Eu já estou com 54 anos. Dona Zeni, como que era essa região? O que a senhora lembra que tinha nesse entorno aqui? Nesse entorno aqui só tinha aquelas casinhas de madeira ou então de compensado. E nessa parte aqui, dessa parte aí, eram as carrapateiras. Em frente à minha casa, tinha encostado lá no muro, era capim, cheio de capim. Aí ninguém tinha água, lavava roupa com água da cacimba e depois vinha estender para quadrar só por cima dos capim, que ficava em frente da nossa casa. Aí, com continuação, tanto essas casas daqui avançaram para lá, como as de lá avançaram para cá, e a rua ficou estreitinha, mais estreitinha, mas era bem largona essa rua. E nessa época não era Praia de Iracema, né? Como é que chamava aí? Era Praia de Iracema, não, era Praia de Iracema, mas o pessoal botaram esse apelido de Baixa-Pau e de Poço da Draga, aí a gente só chamava Poço da Draga, então hoje o pessoal, muita gente chama Poço da Draga. Mas aqui é Praia de Iracema e o nome da rua é de Adolfo Moreira da Rocha.
Só que nessa época, a gente ouvia umas histórias daqueles bem mais antigos, de 200 anos atrás, que a ponte, o cais do porto era aqui, nessa ponte, uns 200 anos atrás. O cais do porto era aí. Isso era a história que a gente já ouvia os outros contar. Aí tinha a ponte, e os navios funcionavam com lenha, e os trens vinham deixar lenha. Quando os trens vinham deixar lenha, as lenhas passavam aí pelo meio desse prédio, aí o pessoal lá na ponte ficava tudo gritando: chega, pessoal, vamos baixar o pau, chegou a Maria Fumaça, vamos baixar o pau, vamos baixar o pau. Aí por isso ficou esse apelido de baixar pau, porque eles lá na ponte, quando via a Maria Fumaça, né, que era o trem, aí ficava tudo gritando: vamos baixar o pau, vamos baixar o pau. E Poço da Draga é porque lá na ponte tinha uma coluna muito grande que atracava os navios, que era o poço que atracava os navios, aí por isso ficou esse apelido de Poço da Draga e Baixa Palma. Mas o nome aqui é Praia de Iracema, Viaduto Moreira da Rocha e mais outras coisas que tem por aí. O nome certo mesmo é Praia de Iracema, Viaduto Moreira da Rocha. E a sua família, a senhora disse uma vez pra gente que criou seus meninos aqui, tudo nessa beira de praia. Todos. Como que a senhora, o que essa beira de praia quer dizer para a senhora? Qual a importância dela? A importância dela é só a lembrança, né? Que meus filhos se criaram tudo aí, aqui nessa beira de praia. Aí hoje em dia tem meu terceiro filho, ele já é aposentado, mora no Benfica, ele já é aposentado, e ele tem barco, ainda vem pescar aqui. E a relação com a ponte? A relação com a ponte, minha mãe era boa também, muito boa. Os meninos brincavam? Brincavam na ponte. Seus filhos pulavam? Pulavam da ponte, era isso. A senhora já pulou da ponte? Não. Lá não pulei não, mas namorei lá em cima da ponte. Melhor que pular. Eu fugia, que a minha mãe, nessa época, eles pensaram muito assim, né? Que aí eu aproveitava, quando a minha mãe ia para o centro fazer algumas compras, eu aproveitava e dava uma corridinha lá na ponte, porque a nossa casa ficava um pouquinho perto. Aí dava uma namorava só um pouquinho, e já vinha embora, porque a minha mãe já ia chegando. E era assim. E quando a senhora saiu de lá e veio para cá, continuou fugindo? Não. Ou não? Ficou mais difícil? Não fujo mais, não. Não fujo mais, não, de jeito nenhum. E aí, falando do mar e dessa beira de praia, né, uma lembrança que é muito recorrente aqui é a piscininha. Era piscininha, muito. O que a senhora lembra dessa época? Nessa época, a gente... Eu nunca ia na piscininha, não. A gente ia só até a ponte, debaixo da ponte, e daí para casa. E a piscininha ficava mais longe. Era. Mas também tem essa relação com as pedras, né? A sua filha Ivoneide fala que cada morador tinha sua pedra. Tem até uma foto minha aí em cima das pedras. Aqui. Cadê essa? É uma que eu não gosto. Mas por que a senhora não gosta? É tão linda essa foto. Eu não acho. É uma que está de maiô, né? E é a sua família, e é assim, sua filha, sua neta, né? Todas passam por esse lugar. Então, esse lugar tem uma importância muito grande para vocês, né? Tem uma importância muito grande. Aí a minha mãe também comprou um barquinho, com a continuação dos tempos, a minha mãe comprou um barquinho também, que era como era o nome do barco da minha mãe? Nem me lembro. Do meu tio era Pisassal e Barra do Ceará. O nome dos barcos dele. Não me lembro do nome do barco da minha mãe. Mercantil. Era mercantil. Era, exatamente. Era mercantil. Aí, nessa época, eu acho que tu quer saber dessa história. Nessa época, eu namorava com o pescador do barco da minha mãe. Aí, o pai do Zé Maria, ele morava no Paracuru. A família dele é do Paracuru. Aí, o pai do Zé Maria, ele vinha fazer os trabalhos do meu tio. Quando meu tio precisava, aí chamava ele vinha. Aí, quando foi nessa época, ele chamou o pai do Zé Maria para vir. E o Zé Maria trabalhava numa metralúrgica por aí. Aí, quando o pai dele vinha, por causa do meu tio, aí ele vinha visitar o pai dele, né? Aí o meu tio levou ele lá para minha mãe, para ele comprar merenda, alguma coisa, para conhecer a minha mãe. Aí
Aí quando eu vi o Zé Maria, menino, também foi um susto. E eu ainda namorava com um pescador do bairro da minha mãe. Aí eu acabei a amizade dele, aí fiquei com o Zé Maria. Aí o pescador ficava chegava e enchia cara de cachaça, ia lá para trás da casa da minha mãe e ficava lá cantando: Tu és a criatura mais linda que eu já conheci. Cantava essa música todinha. Canta aí pra gente. Eu já me esqueci de algumas coisas. Tu és a criatura mais linda que meus olhos já viram. Tu tens a boca mais linda que a minha boca beijou. São meus teus lábios. Essa música é de 1960. São meus teus lábios. Estes lábios e os meus lábios beijaram. São minhas tuas mãos, estas mãos que as minhas mãos apagaram. Sou louco por ti. Te amo em segredo. Adoro teu posto divino. Pela mão do destino, vieste a mim. Tenho ciúme do sol, do luar e do mar. Tenho ciúme de tudo. Tenho ciúme até das roupas que tu veste. E a minha mãe era enxerida, assim, igual a Ivoneide. Aí ela ficava lá no balcão, aí dizia: Zé Maria, agora tu canta assim. Essa outra música eu não me lembro bem, Ivone, mas a Ivoneide se lembra. Será só a minha mãe cantava para dizer que era o Zé Maria que estava respondendo ele. Tu serás só minha eternamente, será só meu teu amor. Tu és para mim um botão de rosa, quase uma flor. E agora o resto eu esqueci. O resto dessa música. A minha mãe ficava varrendo lá na bodega e cantando essa música para dizer que era o Zé Maria que estava cantando, respondendo ele lá atrás. Oh, meu Deus, o tempo bom. Não volta mais. E foi assim. E aí acabou a amizade, casemos. Nessa época, quando nós casamos, a igreja da catedral ainda não funcionava, ainda estava em reforma. E a gente casou na igreja do Rosário. Aí dessa união, desse casamento, são 10 filhos. 10 filhos. Mas a senhora teve os outros filhos que a senhora adotou, né? Tenho 16. Foram 16 ao todo. Criei mais 6. Criamos mais 6. Sim. E Zé Maria criou todos com amor, com carinho, trabalhou 35 anos. Eram crianças daqui? Não, assim, a maioria era de sangue, assim, porque... Da família. Que era tudo da minha família, né? Que morreu minha cunhada, 2 anos depois morreu meu irmão, aí deixaram 3 filhos. E a mais velha tinha 12 anos, 10, 3, aí a gente que ficou com eles. Que a família deve morar lá no interior, longe. Uhum. Pois é, dos meus filhos. Aí esses 3, que é sobrinho, aí tem o Decinho, que o meu, a bonita da minha cunhada não queria criar, ia deixar na maternidade. Aí a minha mãe estava doente de câncer, aí fez uma promessa para criar esse menino. Aí a gente foi buscar ele lá no hospital. Lá eu morava no Castelo Encantado. Aí a gente trouxemos ele nasceu no dia 6 de junho e a minha mãe morreu no dia 8 de setembro. Deixou ele, aí nós queríamos ele até hoje, agora ele tem quase 30 anos, acho. Uhum. E foi o único que sobrou para mim, os 16. Para me fazer companhia assim, às 24 horas, né, que ele trabalha lá. Uhum. Que aí tá perto. É o que fica mais perto. Uhum. Mas tem o outro que sai de manhã, chega de noite do trabalho. Tem a Ivoneide, que está aqui com nós. Tem a Ivoneide, que fica aqui. A Jacinda também, mas aí a Jacinda agora se mudou-se. E assim. Aí tem o Ivanildo, mora lá no Otávio Bonfim. E ali na Vila dos Correios tem outro filho meu que mora lá. Aí algo que vocês sempre dizem aqui é que aqui no Poço vocês têm uma relação muito de família. E qual é a sua relação, principalmente com as outras mulheres aqui do Poço da Draga? É só amizade mesmo, somos amizade, até ali na rua. Desde a época que a senhora chegou aqui? Não. Algumas vêm desde essa época? Algumas cresceram, outras foram embora para outros cantos, outros morreram. E vai chegando outras famílias, né? Uhum. Mas aqui, essa rua aqui é como se fosse uma família mesmo. É muito unida. E as amigas do Sarau? E as amigas do Sarau, a gente só vê uma vez de 2 meses. Mas são muitas amigas, são nossas amigas, grandes amigas também, que nós arranjamos. Grandes amigas e amigos. A senhora fala muito, dona Germine, de como essa praia
ela não é o que a gente imagina, né? Vai ali para tomar sol, é o quintal da casa, né? É o quintal dos moradores. O que a senhora vê dessa transformação que está acontecendo agora, em 2023, dessa beira de praia? A transformação, a gente está gostando, né? Porque antigamente era só areia, agora está tudo calçado, e aumentaram, agora não é mais o campo, é a areninha. E agora a gente só está preocupada porque eles cercaram o pavilhão e ninguém não sabe o que é que vai ser do pavilhão, quando eles terminar a construção que está cercada lá. Mas é bom. Foi bom, eu gostei. Está tudo cercadinho, ninguém sai mais pisando assim nas areias, só nos assaltos. Não, é tipo assim, cerâmica, tudinho. E a costura? Que a senhora, desde que a gente chegou aqui em 2017, eu não sei se a senhora lembra, teve um dia que eu ia passando ali em frente, aí a senhora, vem cá, tu nem sabe, mas eu sou uma das primeiras costureiras aqui da Monsenhor Tabosa, né? Conte aí essa história pra gente. Eu aprendi a costurar quando eu cheguei aqui. Eu ainda namorava com o Zé Maria e ele trabalhava ele saiu da metalúrgica e foi trabalhar lá naquele prédio que tem em frente, como é o nome daquele prédio que o Zé Maria trabalhava? Lá em frente à Praça do Ferreira, aquele prédio alto. Meu Deus, nem me lembro, não. Foi o Celso? Não. Ficava aqui de frente à Praça do Ferreira. Uhum. Aí ele que arranjou para mim. Eu tinha muita vontade de costurar. E ele arranjou um canto, depois do Teatro Cé de Alencar, que tinha a casa de Juvenal de Galeno, lá tinha vários tipos de cursos. Aí ele que conseguiu para mim, lá. Aí eu saía daqui, passava na Praça Ferreira, ficava um pouquinho com ele lá, que ele trabalhava de elevador, né? Aí de lá eu passava, ia para lá, quando eu voltava, a gente vinha de novo para cá. Aí um dia quase que eu matei ele de vergonha. Por quê? Aí ele disse assim, vamos merendar aqui na abacatada do Pedrão, que ficava bem de frente para o prédio Sul-América, ele era Sul-América, ficava bem de frente para a Sul-América, a abacatada do Pedrão. Vamos. Aí vamos. Quando chegou se sentemos lá esperando a abacatada, quando chegou a abacatada, um copo. Isso é abacatada, Zé Maria? É sim, menina, é abacatada. Por quê? Eu digo, não, a abacatada que a gente toma lá no interior não era assim, não. E como era? A gente bate o abacate no prato, bota raspa de rapadura ou então mel de cana. E um pozinho de farinha. Aí essa ideia que era abacatada que eu conhecia, que eu sabia. O meu pobre assim, quase morre de vergonha, mulher, dessa arrumação. Aí o rapaz mandou a gente provar o abacate, aí eu tomei o abacate. Quando chegou em casa, a gente foi contar para minha mãe. Ai, a minha mãe agora, ninguém não sabia o que era um liquidificador nessa época, sabia não que era um liquidificador. Aí ele, contando para minha mãe, e a minha mãe, agora eu quero um liquidificador desse, eu quero. Aí pronto. Aí foi que a gente foi conhecer o que era um liquidificador e o que era uma abacatada diferente da nossa. Dona Zeni, e a senhora fala muito do Zé Maria. E quem foi ele para a senhora? Como? Quem foi o seu Zé Maria para a senhora? Quando a senhora fala dele assim, quem é? O Zé Maria foi o meu marido. O meu marido que está com 7 anos que faleceu. Mas quais são as lembranças, quais são as emoções? O que a senhora sente ainda quando fala sobre ele? As emoções é só que ele gostava muito de passear, de andar, e eu não gostava, porque sempre... Não tem essa costura para terminar. E aí nunca tinha tempo de sair com ele. Mas uma vez a gente para Canindé, a gente ia todos os anos. Em novembro a gente ia para Canindé. E uma vez a gente foi em Belém visitar meu irmão que morou lá um tempo. E outra vez a gente foi para Juazeiro. Lá em Juazeiro a gente foi, ele não gostou. Ele queria muito ir para Juazeiro, conhecer Juazeiro. Quando chegou lá em Juazeiro, aí o quarto que separaram para a gente era assim, um quarto muito comprido, cheio de cama, assim, feita aquela
turma assim, né? Aí começou o amigo dele, ficou a mulher do amigo dele, e ficou o amigo dele, e ficou ele, e ficou eu, e lá se vai, né? Aí ele não gostou dessa dormida ainda bem que foi só uma noite que a gente dormiu lá. Ele não gostou, ele nunca mais quis voltar para Juazeiro. A Ivoneide é quem sempre vai. E foi essa lembrança que ele gostava muito de passear, mas eu sempre tinha que estar costurando, Costurei para as lojas da Monsenhor Tabosa, costurei para alguns hotéis da Praia de Iracema. Aí, as últimas costuras... Isso tomava muito seu tempo. Tomava muito meu tempo. Eu costurava... Quando ele se aposentou-se, ele passou mais de 15 anos aposentado. Aí, ele era que fazia tudo na cozinha. Ele se levantava de manhã, fazia o café, comprava o pão, deixava na mesa e se sentava lá fora com o celular dele. Com um radinho de pilha. Nesse tempo não tinha nem celular. Era só o radinho de pilha, escutando música. A senhora costurava até a roupa dos meninos da capoeira, né? Costurei muito com meu filho que levava para a França. Costurei muito para a França. Muito, costurei. E pronto, e assim a gente foi levando a vida. Um dia desse, não me lembro qual foi a minha amiga que chegou. Dona Zeninha, a senhora não pretende casar de novo? Eu digo, não, minha filha. Foram 55 anos de casamento. Faz 7 anos que meu marido morreu. Eu continuo sendo a esposa, a mãe dos filhos e a viúva. E pronto, acabou, não tem mais para ninguém. Casou 3 vezes com ele, né? Casei 3 vezes com ele. Porque a gente casou 3 vezes, porque a gente ia ser padrinho de casamento dos amigos da gente, né? A gente foi padrinho. Aí, quando terminava o casamento, aí o padre Claito, os casais que quiserem renovar o casamento, faz a fila aqui. Aí a gente fazia aquela fila e casava tudo de novo. Casava tudo de novo. E assim foi. E assim foi 3 vezes, foi. Tem jeito. Tem jeito de casar de novo, não, que a gente casou 3 vezes. 4 vezes. E tem uma música, assim, de vocês? Era assim. Assim se passaram os 10 anos, sem olhar teus olhos, sem olhar o teu rosto, sem beijar teus lábios. Assim foi tão grande a pena que sentiu a minha alma ao recordar que tu foste o meu primeiro amor. Recordo junto à fonte onde nos encontramos. Alegre foi aquela tarde só para nós dois. Recordo junto à fonte onde nos encontramos. E o encanto daquela ponte desenvolveu. O sono fechou meus olhos, me adormecendo. Ouvi tua boca linda a murmurar. Abraça-me, por favor, minha vida. E o resto deste romance só sabe Deus e o poço da draga inteiro. Que daí começou os 10 filhos. A senhora, falando de filhos, a senhora tem os seus filhos biológicos e tem uns que a senhora adotou, né? Como foi essa história? Os meus 10 filhos que eu tive e nós criamos mais 6. O primeiro é esse que está lá em casa, que foi do meu sobrinho. Que a minha mãe fez a promessa e ela morreu, ele ficou com 3 ou 4 meses. Aí nós criamos, registramos e criamos. O segundo foi o João Carlos, que é filho da Ivoneide, mas é mais meu do que dela, porque eu registrei e criei até os 15 anos por aí. Depois ele voltou para ela. E os outros 3 foram dos meus irmãos, que também a gente criou, né? Eles tinham uma casinha aqui atrás. Aí eles iam dormir, mas almoçar, jantar, lavar roupa, tudo era lá em casa, os 3 meninos. Que é a Ana Lu, ela e a Carminha. A Ana Lu foi embora para a França também. O Hélio mora no Conjunto Esperança. E a Carminha foi embora para Espírito Santo. E o último foi o Baianinho, que eles acharam na praia e trouxeram para me criar. O único foi o Baianinho, o Roberto. E nessa semana eles estiveram aqui em casa. E graças a Deus, não tenho nada que reclamar. Só tenho que agradecer a Deus pelos meus 16 filhos. E muito dessa sua história, a senhora guarda nas paredes da sua casa. Né?
Tenho. Meus filhos. Tem um quadro lá que é a minha história dos meus 54 anos de casado, 55 anos de casado. E quando a gente olha para as suas fotografias, tem muito também da sua relação aqui com o Poço da Draga. Né? Essa foto que a senhora está pesando a criança na porta. Essa aqui. Né? Que é da época que a senhora participou da Pastoral da Criança. Eu passei 10 anos na Pastoral da Criança. Aí a gente pesava uma vez por mês. Isso aí é na frente da sua casa, na frente da minha casa, era lá na área. E tinha uma balança pendurada lá. Aí lá eu pesava. Teve uma época que nós tínhamos 150 crianças. A gente pesava só de 1 a 6 anos. Quem mais participava desse trabalho com a senhora? Quem participava, a Dona Yolanda participou muito comigo. E a Marlene. E também tinha outras meninas lá, pro lado ali dos Galdinos, que não dava para vir. Aí eu fazia um panelão de sopa. Eu tenho um panelão lá em casa, panelão de sopa. Aí eu tirava uma parte. Aí a Martinha, da Dona Célia também. Aí elas ficavam pesando, dormindo daqui na nossa rua. E eu ia lá pro mangue, aí pesava os meninos de lá nos Galdinos. Pesava os meninos de lá, levava uma parte da panela de sopa e a outra ficava aqui. E assim foram mais de 10 anos. E o Zé Maria, meu marido, era quem ia lá para o centro comprar as frutas, verduras. Dona Zani, como foi quando a senhora conheceu a Zilda? Quais ocasiões a senhora conheceu ela? Vocês chegaram a conversar? Conversamos, abraçamos. A primeira vez foi uma reunião que teve de várias pastorais aqui do Ceará. Se juntou lá numa casa de freiras, no Canindé. Aí foi lá que eu conheci ela. Lá a gente almoçou, merendou. E tivemos essa conversa, né? Lá a gente se conheceu, a gente se abraçou. Aí depois teve outra reunião com outras pastorais daqui, lá no Náutico. Aí lá eu também conheci a Dona Zilda. Lá também foi muito bom. Lá também a gente se abraçou e é pronto. Eu tenho 2 fotos dela lá em casa. A que eu tirei em Canindé, a que eu tirei. Tenho até dela, pesando criança. Você sente falta dessa época? Sinto, mulher, sinto muita falta. Foi uma das partes da minha vida que eu mais gostei. Aí nessa época, quando tinha. Aí o Zé Maria não gostava muito, porque era 4 vezes por ano, a gente tinha que ir visitar outros pastorais. Aí era sábado e domingo. Tinha que sair sábado e só chegava domingo. E ainda tinha outros pastorais aqui por perto, na Calcaia. A gente foi na Calcaia uma vez, uma pastoral que tem lá por trás da estação. E a gente ia em várias pastorais. Tinha uma pastoral que fez amizade com a gente, lá, como era o nome lá na Praia do Futuro, a Praia dos Coqueiros. Acho que era a Praia dos Coqueiros. Lá a gente fez uma amizade com as freiras de lá. E aí elas ganharam muita coisa. Aí uma vez elas ligaram para a gente buscar uma saca de feijão. Aí a gente foi lá pegar uma saca de feijão, que eu fazia a sopa. Cozinhar um feijão, passar o feijão no liquidificador e fazer aquela sopa com verdura. Já diminuiu o feijão? Já. A terapia, né? Era. Não, a gente já ganhava feijão já na saca, já desbulhado. Mas eu desbulhei muito feijão lá no interior. Mas e outra coisa que a senhora fala muito é que a senhora estava sempre costurando. O Zé Maria estava ali ajudando para a senhora poder costurar. E o que a costura significa para a senhora, até hoje? Até hoje, a costura significa uma saudade, que eu olho para a minha máquina e eu sinto aquela saudade tão grande. Aí agora, ainda dava para me costurar, mas eu operei as cataratas da minha vista já agora uns 80 anos. Aí o médico disse que só deu para recuperar 50%. É por isso que eu estou vendo vocês aqui, mas é tudo assim um pouquinho, não é bem clarinho, né? Não é bem clarinho. Aí não tem mais como eu costurar. Mas eu sinto uma saudade muito grande. Quantos anos que a senhora costurou? Eu costurei em 55 anos. Quase 55 anos, né? Porque
um ano para aprender a costurar, fazer tudo, e eu fazer tudo, só a minha mãe também era costureira. Começou com que idade? Com que idade a senhora começou? Eu comecei, eu casei nos meus 18 anos, aos 19, 20 anos foi que eu comecei a costurar de verdade mesmo. Eu costurei muito. Costurei para as lojas da Monsenhor Tabosa, costurei vários hotéis da Praia de Iracema. O primeiro hotel que eu costurei foi o Colher de Pau, que parece que nem existe mais esse Colher de Pau. Eu costurei muito lençol, coxa de lençol e toalha de mesa. E depois costurei também para Marina, costurei também para Dona Elisa aqui, farda para os trabalhadores. Costurei para Marina Parque também, Dona Elisa, a Dona Flávia vinha deixar as carradas de costura. Aí lá costurava para tudinho, era as cozinheiras, os serventes, tudinho, costurei. Depois, aí nessa época, meu marido estava terminando já de completar os 35 anos, ele completou lá no Marina Parque. No Marina Parque não, foi na Dona Elisa mesmo. Os 35 anos, completou foi na Dona Elisa. Os 35 anos de trabalho. Pois é, aí as últimas costuras que eu fiz foi aqui do Lô Restaurante. Esse que fica ali na esquina, né? Olha, era toalha de mesa, costurava mais, era só toalha de mesa, guardanapo. E as fardas eles compravam feito, mas tinha umas que ficava grande, aí vinha para mim consertar. Aí foi as últimas costuras que eu fiz, foi a daqui do Lô Restaurante. E na época que a senhora costurava para os hotéis, era muita coisa? A senhora conseguia costurar tudo? Conseguia porque o da Monsenhor Tabosa, a gente já pegava tudo cortado, só ia costurar. Lá era a roupa mesmo, tecido mesmo para ir para a loja. Já pegava cortado, só costurar. E os outros cantos era as toalhas de mesa, guardanapo. Os hotéis era lá no Lô também. Aqui na Dona Elisa eram as fardas dos trabalhadores. Dona Elisa é a do Marina Parque? Não, é a mãe da dona do Marina Parque. A Dona Elisa, que é a mãe da Dona Flávia, que é da Marina Parque. Costurei muito para ela. Ela vinha deixar na minha casa as costuras. Carrada de costura. Trazia já os rolos de tecido. Aí aqui eu costurava esses tecidos que ela trazia para mim costurar. Aí nesse tempo tinha várias costureiras aqui. Tinha Marido Louro, que já morreu, a bichinha. Tinha a Mazé. Tinha a Tereza Barrudo, também já morreu. A Dona Marlene, que também ainda hoje é viva, mas ela foi embora para Morada Nova. E agora não tem nenhuma costureira mais aqui. Acabou toda a costureira. Aí eu pegava as costuras e cortava e espalhava para elas. As que vinham do Marina Parque, eu tinha que cortar tudinho e espalhar para elas. Qual a maior alegria que a senhora já teve até aqui e o momento mais difícil? A alegria que eu tive no momento mais difícil? Vixe, o momento mais difícil é esse que eu estou passando agora. Que é a falta do meu marido. E a alegria? A alegria já ficou para trás, no tempo que eu era costureira, no tempo que eu era da pastoral da criança. Eu gostava muito, eu passeava muito na época da pastoral da criança. Quando comprou a casa? Hã? Quando você comprou a sua casa? Quando eu comprei a minha casa? Sim. Seu sonho vir para cá? Era. Aí meu sonho era vir para cá. Foi o que eu já falei. Nós viemos para cá no mês de março, quando o Ivan nasceu, eu trouxe o Ivan recém-nascido para cá. Aí correu aquela história aqui. Nesse tempo tinha aquele negócio ali, que a história saiu de lá. Que daqui no fim do ano ficava mais nenhuma casa aqui. Capitania dos Portos. No fim do ano não ficava mais nenhuma casa aqui, todas as casas iam sair. E lá se vai. Porque isso aqui era uma área de risco, e teve muitas reuniões, muitas. Aí um dia a gente foi a uma reunião, eu não me lembro qual foi o cara que eu passei isso na cara dele. Mas ele era daqui, do Evirapim, não, Neide. Aí ele disse, não, vocês vão ter que sair de lá, porque
aqui é uma área de risco, mas isso aqui estava tudo preparado para quando a gente sair, para construir hotéis. Aí eu disse assim, por quê? Aí eu olhei para a cara dele e disse, por quê? Que para nós é área de risco. E para construir hotel não é área de risco. Para construir o aquário não é área de risco. Só para nós que é área de risco. Todo mundo se calou, ninguém respondeu. Uma resposta muito inteligente. Foi. Eu fiquei o tempo todo só me preparando para essa resposta. E a última, como é que era de risco para fazer hotéis e já estava construindo o aquário, e para nós não é área de risco. E agora, se eles não tiraram naquele tempo, que tudo era casinha pequenininha, agora que é difícil deles tirar, né? Que a família cresceu, a família cresceu, foi das casas tudo de tijolo, tudo casas de duplex, e agora? Triplex. A senhora conseguiu mesmo calar eles até hoje, porque 118 anos do curso e vocês ainda aqui, continuando. Foi 18 anos foi lá no interior, lá na Calcaia, lá na Pirapora, depois de Lagoa do Manando. Meus 18 anos foi lá. Aí de lá foi que meu pai ficou com esse problema, não teve mais condições de manter a mercearia, nem matar os gados, que ele matava todos os sábados, assim, esses gados. Aí que o meu tio trouxe a gente para cá. E aqui, né, acho que isso que o Lucas quis dizer, 118 anos de história do Poço. 118 de história do Poço da Draga. O Poço não fez 118? O aniversário daqui. Tem um aniversário daqui de 118 anos mesmo. E daqui eu só saio pro Bom Jardim. Por quê? Quer morar lá no Bom Jardim? A senhora vai morar no Bom Jardim? Mas tá, Sim. Não, mas isso aí vai demorar. Daqui eu só saio pro Bom Já ainda quer a senhora aqui muito tempo. Ela está com 82 anos, nem chutou. Não chupo mais nada. Então, bom, para a gente encerrar, nós gostaríamos de agradecer novamente a senhora, dona Zenil, por essa agradecer. Essa conversa tão maravilhosa. E também não agradecer somente pela conversa, mas agradecer também por a senhora ser quem é. Ser essa mulher que representa essa força tão potente aqui para o Poço da Draga e também para a cidade de Fortaleza como um todo. A gente se senta ali na praça, que a gente chama, ali em frente à minha casa, da Dona Célia, por ali, a gente chama a Praça da Alegria. À tarde, a gente fica todo mundo sentado ali, conversando, contando história, alguma coisa, né? Aí passa aquelas turmas para lá e para cá, aí vai passando aquelas turmas, oi tia, benção tia, Deus abençoe, Deus acompanhe. Menina chega já entra para dentro, todos eles que passam, benção tia, não sei nem quem é o nome, nem eu sou o nome dele, nem ele sabe o meu nome, e só diz tia. A benção tia, Deus acompanhe, meu filho, Deus acompanhe. Tem um que passa umas 4h30 por aí, que ele vem do Conjunto Ceará vender din-din aqui na praia. E esse passa e dá benção a gente. Acho que isso demonstra muito esse coração de mãe tão grande que a gente ouviu durante essa conversa, a senhora falar. A senhora é uma mãe para muitas pessoas. Esse carinho que a senhora transmite, com certeza todo mundo sente. E essa é uma forma de demonstrar um pouco também esse acolhimento que a senhora passa de retornar para a senhora. Então, é uma honra estarmos aqui nessa tarde e realmente felizes em poder testemunhar a senhora contando a sua história, né? Graças a Deus. Obrigada, senhor. Obrigada.